Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Vigiar para não ser surpreendido. E segue narrado nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Vamos fazer uma leitura e um aprofundamento que faremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Lucas, capítulo 21, versículo de 34 a 36. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre vigiar para não ser surpreendido. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 13, versículo de 33 a 36. Atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade a seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará, à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo, digo a todos: vigiai. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre vigiar para não ser surpreendido. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 24, versículo de 37 a 44. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estando dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. E já é, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre vigiar para não ser surpreendido. E agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo para nossas vidas. E quero lembrar você que está chegando pela primeira vez que o objetivo do nosso estudo é verificar
como uma mesma passagem é narrada por mais de um evangelista. E às vezes existem passagens que são exclusivas de um determinado evangelho. E aí nós vamos notar que existem, de modo geral, sim, semelhanças, mas que existem algumas particularidades. Lembrando que nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas nem por isso cada um dos evangelistas deixou de ter o seu ponto de vista, né, o seu destaque em relação à mesma passagem. Amém? E quero também convidar você, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais o irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Bem, então vamos refletir sobre as passagens. Então, nós temos aqui os três evangelistas trazendo bastante semelhança, né, na passagem aqui desses evangelhos. Agora, lembrando que nós estamos numa sequência, né? Nós estamos numa sequência aqui de três vídeos que falam sobre as previsões, né, de Jesus para os próximos tempos, né? Então, nós tivemos aquela conversa ali no Monte das Oliveiras, né? Que tudo se desdobrou depois daquele momento em que os discípulos, né, abordaram Jesus para falar da suntuosidade do templo, né? E que era tão maravilhoso, tão belo, com pedras, ouro, enfim. E aí começa quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra. E dali em diante, na explicação para os discípulos, né, ele começa primeiro fazer aí falar da destruição, né, de Jerusalém, vai falar da vinda, da segunda vinda, né, a vinda gloriosa de Jesus, no final dos tempos, e depois, na nossa estudo anterior, ele vai, através de uma parábola aí, falar a importância da vigilância. E hoje segue aqui a questão da vigilância em relação aos tempos futuros, né? Para que a gente possa estar preparado para a vinda de Cristo em todo o seu poder e glória. Então é nesse momento que nós estamos aqui, na segunda narrativa assim, de Jesus sobre a questão da vigilância, né? De estarmos em estado de vigilância. Aqui no Evangelho de Lucas, ele começa, né, dizendo que os nossos corações não fiquem pesados pela devassidão, né? E que é um coração pesado, né? É um coração muito ocupado de coisas que não são edificantes na nossa vida, né? Que elas só geram peso de preocupação, né? Vocês lembram que Jesus fala que o seu jugo é suave e o fardo é leve? Quando você está na presença de Deus, você sente uma leveza, né? Por outro lado, quando você está tendo uma vida de devassidão, você vai sentir o quê? O coração pesado, né? E aqui o evangelista fala da embriaguez, né? As preocupações da vida. Quantas e quantas vezes, né, que a gente ocupa toda a nossa vida com preocupações, né? Do boleto que vai vencer, da festa que eu preciso me preparar para o final de semana, que eu preciso ganhar mais porque o que eu estou ganhando não está dando. E aí a gente vai, não que essas questões não sejam importantes, né? A vida deve sim ser vivida, mas nós não podemos deixar o nosso coração sobrecarregado com essas preocupações, né? Com essas distrações, né? Quando Jesus fala de vigilância, a gente não é só para o dia da chegada, é no dia a dia, né? Porque se você não ficar vigilante, você vai preenchendo a sua vida com coisas fúteis, né? Com coisas que não não te promovem perante Deus, não perante os homens. Às vezes te promove perante os homens,
mas que para Deus é abominável o tipo de vida que a gente pode levar. Então a gente precisa ficar muito atento, né, para não se derramar aí nos prazeres da vida e esquecer o propósito do Evangelho, né? Qual a razão de você estar nesse mundo? Eu já disse aqui algumas dezenas de vezes, quem me segue aqui no canal já está cheio dessa questão que eu coloco aqui. Mas nós não viemos nesse mundo a passeio, né? E o que a gente percebe é que tem algumas pessoas que veio aqui fazer um turismo aqui no mundo, né? Sem nenhuma preocupação com o encerramento desse ciclo, né? Então, cada um de nós temos um propósito para cumprir aqui nesse mundo e que depois vai ser cobrado, né? Então, aqui Jesus está falando aqui pela boca de Lucas, né? Ficai acordados, orando em todo momento, para terdes forças para escapar de tudo que deve acontecer, né? E mais importante aqui no final ainda, né? E de ficar de pé diante do Filho do Homem. Quantos de nós estaremos de pé quando Jesus voltar, né? Quem está preparado? Em tese, nenhum de nós está preparado, mas nós precisamos fazer um processo de preparação para a vinda de Cristo. E para isso a gente precisa desocupando o nosso coração daquilo que nos afasta de Deus. Amém? E aqui no Evangelho de Marcos, né, a mesma linha de narrativa aqui de Lucas, só que Marcos ele faz uma adição, né? Ele fala, ele traz aqui uma, uma parábola, né? Não especificamente denominada assim, mas Marcos ele coloca aqui numa questão de parábola, né? Trazendo a questão do quando o senhor da casa volta à tarde, à meia-noite, que não vos encontre dormindo, né? Entendam dormir aqui não como nosso repouso, né? Mas como o descuido, né? De não estar vigilante naquele momento, né? E aí Jesus ele afirma aqui no final, né? Pela narrativa de Marcos, e o que vos digo, digo a todos, vigiai, né? Essa não é uma conversa só com os discípulos e só com a população daquele tempo. Jesus, ele diz: digo a todos, vigiai. Vocês lembram que no nosso encontro passado, Jesus falou que passarão céus e terras, mas a sua palavra não passará. Então a gente precisa ficar vigilantes, meu irmão, minha irmã. E aqui agora nós vamos para a narrativa de Mateus. Em Mateus ele faz uma abordagem diferenciada, não é, de Marcos e Lucas, não é? Eu nem precisa aprofundar muito aqui, porque ele já começa trazendo sobre os dias de Noé. Na verdade, o enfoque é o mesmo, né? Mas Mateus, ele traz o que Lucas e Marcos trouxe uma outra, uma narrativa com uma outra situação, né? E todo mundo aqui que segue nosso canal deve conhecer a história de Noé, né? Noé é um dos patriarcas aí, né, do Antigo Testamento e foi o protagonista, né, do dilúvio, né? Quem nunca viu ou filme ou por desenho, né, ou já leu sobre o dilúvio. E Mateus, ele cita o exemplo do dilúvio por quê? Porque naquele tempo, enquanto Noé preparava a arca, as pessoas se embriagavam, dançavam, casavam, né? Davam-se em casamento, e ninguém estava dando atenção, dando importância, né? E aí, quando vem o dilúvio, bate o desespero, e a porta da arca fecha, e todos ficam pro lado de fora e se afogam, né? Então, que a gente, a exemplo aqui da arca, não fica afogado em problemas deste mundo e esqueça de preparar o nosso espírito para aquilo que é mais importante, né? Então, o exemplo que Mateus está trazendo aqui da arca, porque nos dias da volta do Senhor vai acontecer da mesma forma. Quem estiver pronto naquele dia ficará na presença de Deus, e quem não estiver pronto, a porta vai fechar. Amém? E aqui tem uma abordagem que é muito polêmica, não existe consenso entre os cristãos, né? Sobretudo entre os
evangélicos, né, protestantes e os cristãos católicos quanto a o significado quando coloca que Jesus fala, né, estando dois no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Essa narrativa, ela acende a questão do arrebatamento, né? Muitos, somente irmãos e irmãs evangélicos, né, ele fala do arrebatamento da igreja, né? Não existe um consenso na Igreja Católica em relação a isso, mas entre os evangélicos meio que existe um entendimento alinhado sobre que aqui está se falando sobre o arrebatamento dos justos, né? Só que é interessante porque Jesus, e eu levei um tempo para perceber, quando ele fala que um será levado, olha só, dois homens no campo, um será tomado e outro deixado, duas mulheres, uma será tomada e outra deixada. Mas não fala se quem vai ser levado é a boa ou a pessoa considerada desaprovada, ou vice-versa, né? Então não existe uma afirmação aqui que os bons irão embora e os maus ficam, ou que vai ser o inverso, né? Então, não existe aqui essa definição. Há um subtendido, sim, que as pessoas boas é quem partirão, né, no contexto de um possível arrebatamento. Por quê? Porque depois a humanidade vai viver os piores dias, né? Então, em tese, seria uma forma de poupar as pessoas que estão na presença de Deus e as pessoas que desonram a Deus que fiquem aqui no plano material. Mas são hipóteses também, né? Não é uma análise concreta, né, em relação a esses fatos, né? Então, não existe ali um consenso, né? Então, aqui é importante que isso configura uma coisa que é consensual, né? Que vai haver um julgamento, né? Isso é fato, que Jesus, ele não vem mais para, na sua vinda gloriosa, ele não vem mais para viver a vida dos homens, ele vem na qualidade de juiz, né? Com grande poder e glória, descido sobre as nuvens do céu, junto com seus anjos. Então é um outro contexto, né? É uma outra configuração de Jesus que a humanidade vai conhecer naquele dia, né? E aí, Mateus encerra aqui com a questão da vigilância, né? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aqui, Mateus, ele também se utiliza da expressão filho do homem, né? Que em várias partes dos evangelhos, Jesus ele se denomina filho do homem. E essa expressão filho do homem começou ali com o profeta Daniel, né? Que o profeta Daniel ele tinha algumas visões, né? Principalmente visões noturnas, e ele definia que ele via descer do céu um como se fosse um filho do homem, né? Com poder, né? Com força, né? Então, ele definia, como ele não entendia ali naquele tempo se era como o Messias, mas ele sempre falava, não, um filho do homem, né? Então, nas profecias de Daniel, já aparece essa comparação do filho do homem, que foi associada à figura de Cristo, né? O Messias que deveria haver. Aí Jesus ele incorporou para ele esse nome, né? Ele se autodeclara como o filho do homem, né? Conforme ali pregado exclusivamente pelo profeta Daniel, né? E aí Jesus vai incorporar isso no Evangelho. Bem, então, em síntese, aqui é importante cada um de nós estar preparado, né? Então, estarmos vigilantes, não só esperando aquele dia, né? Todo dia nós temos que vigiar, né? Porque não é só no tempo do julgamento. Todos nós vamos prestar contas da nossa passagem aqui no plano material. Então, se você vai partir hoje, amanhã ou depois, você não sabe. Então, você tem que estar o tempo todo preparado para esse momento, né? Porque a cada transição, né, entre vida e morte,
você está passando a um julgamento. Então, aqui está falando da vinda triunfal de Cristo. Mas cada passagem nossa para o mundo espiritual é um julgamento. Portanto, nós temos que estar plenamente em estado de vigilância, né? Viver a vida, né, sem medo, né? Jesus não quer que colocar aí um pânico, um assombro na vida de ninguém, mas dizer, olha, fique atento, pode ser a qualquer momento, né? Então, tanto a vinda do Filho do Homem quanto a nossa passagem para o mundo espiritual. E aí a gente precisa estar pronto para esse dia. Amém? Então, Deus abençoe sua família, seus projetos, muitas conquistas. Que a graça do Senhor preencha o seu lar, seus projetos. Fiquem com Deus. Amém? Forte abraço.